Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para fazer o quê? Trabalhar literatura, para a gente viajar nas histórias, conhecer novos autores, conhecer novos personagens, novas narrativas, vivermos, né? Por que não vivermos esses personagens, entrarmos nessas histórias de uma vez, participarmos ali da história como se nós estivéssemos vivendo aquela história. E sim, a literatura nos proporciona isso e por isso a gente já começa uma conversa. Olha só, a literatura pode nos inserir em um mundo de ficção. Né? Ficção é aquilo que não é real. A literatura nos permite isso. Quais outras atividades podem nos proporcionar experiências de viver outros personagens? Olha só que bacana essa pergunta. Porque a gente fala tanto de literatura, né? A gente fala tanto da literatura nessas nossas aulas, mas eu digo para vocês, existem outras formas de nós vivermos outros personagens. E eu te pergunto, quais são essas outras formas? Vou dar um tempinho para você colocar aí no papel e eu já volto. Então, pensaram aí em outras atividades que a gente pode fazer para viver outros personagens? O que você faz? Aí, o que você faz? Nos seus tempos livres, né? O que você faz para você viver outros personagens? Ah, professor, eu não vivo outros personagens, não. Vive sim. A gente coloca a nossa imaginação para funcionar e às vezes a gente vive outro personagem sem a gente perceber. Porque a gente fala assim, se eu fosse, né? Ou se eu fosse fulano, se eu fosse outra pessoa, se eu fosse você. Olha como a gente se coloca na vida desses outros personagens. Muitas vezes eles não são fictícios, mas a gente pode sim viver personagens fictícios de muitas maneiras. Obviamente, lendo uma história, vendo um filme, brincando, jogando, por que não? Quando você está lá jogando alguma coisa que você gosta, você não está vivendo um outro personagem naquele momento. Você não é você, você é aquele personagem que está jogando. Não é bacana quando a gente começa a pensar, olha só, como tudo isso, sim, tem relação com o meu dia a dia. Está mais próximo de mim do que às vezes eu imagino. E a literatura, é claro, que oferece isso para vocês também. Olha só, as artes em geral, todas as artes. Tá? Coloquei literatura, a arte plástica, a dança, a arte fílmica. Professor, o que é fílmica? Cinema. Tá? Cinema, séries. Midiática, a música. Pode nos oferecer uma infinidade de possibilidades. Não é bacana isso? Quando a gente para pensar. Nossa, mas o professor está falando que eu posso viver outros personagens e eu não tinha percebido isso. Olha só, vou usar esse último exemplo ali, a música. A música, muitas vezes, nos traz alguns sentimentos, né? Dependendo ali da letra da música, nos traz alguns sentimentos que a gente começa a viver aquela pessoa da música. Não é bacana? A gente fica feliz, a gente dança, a gente chora, por que não? Tá? Tudo por conta da música, esse viver outros personagens. A mesma coisa acontece com o cinema, quando você está assistindo a alguma coisa, você às vezes fica tenso em alguma situação, não por você, mas por aquele personagem. Então você está, sim, vivendo aquele personagem. E é claro que eu vou dizer novamente, sim, a literatura também
pode te oferecer isso. Você pode viver outros personagens, ficar alegre com outros personagens, sofrer pelos personagens. Por que não? A gente precisa, às vezes, sair um pouquinho da nossa rotina, da nossa correria, das nossas obrigações, né? Porque todos nós temos as obrigações que precisamos cumprir e sim, tirar um momento de prazer. E a literatura, como eu sempre digo, vai fazer você fazer o quê? Viajar nas histórias. Vai ser um momento bem relaxante. E por falar em literatura, é claro que eu vou convidar vocês para conhecer a nossa autora de hoje. Nós vamos conhecer uma autora chamada Marina. Então é uma autora chamada Marina. Professor, estou achando que você já trouxe um texto de uma autora chamada Marina. Sim, eu trouxe um texto para vocês com a autora chamada Marina, mas essa não é a mesma Marina, não. Essa Marina é a Marina Martinez, certo? Olha só, a Marina Martinez foi escritora e jornalista. Nasceu no Rio de Janeiro e sempre teve uma relação de amor com as palavras e os livros. Escritora, publicou vários livros de ficção e não ficção. Além de ter sido autora de livros infanto-juvenis, realizou trabalhos muito importantes nessa área literária. Fazia parte da banca de jurados da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, trabalhou em prol da literatura por todo o Brasil e ajudou a fundar várias bibliotecas. Então, já ouviu falar dessa nossa autora, Marina Martinez? Olha que bacana! Além de autora, né? Além de escritora ali de livros infanto-juvenis, ela também era jornalista. Mas mais do que isso, não somente, né, escritora, não era aquela pessoa que ficava só escrevendo, ela foi em busca, ela proporcionou para o nosso país muitas bibliotecas. Não é bacana isso? Ela, como autora, proporcionar oportunidade para que outras pessoas tenham acesso à literatura, né? E você costuma visitar as bibliotecas? Costuma pegar algum livro na biblioteca e ler? Costuma somente entrar na biblioteca e visitar a biblioteca da sua escola para ver como funciona, como os livros estão dispostos na biblioteca, ver se algum livro te chama para a leitura, se algum título te chama a atenção. E por falar em título, vamos tentar adivinhar o início do nosso conto. Olha só, nós não vamos tentar adivinhar o título, nós vamos tentar adivinhar o início do conto. Eu vou colocar umas imagens para vocês. Cada uma das imagens, nós vamos conversando sobre essas imagens e depois eu pergunto para vocês se vocês conseguiram aí pensar a respeito do início do conto. Olha só, não é o título, é o início do conto. Nossa primeira imagem é essa. O que você vê nessa imagem? O que te chama a atenção nessa imagem? Será que você consegue reconhecer o que é isso? Por que será que nós temos aqui algumas marcações em alguns dias, né? Só chama atenção para vocês que nessa imagem, tanto o sábado como o domingo estão marcados em vermelho, tá? Então, por que será que eu tenho? Quem será que faz esses X? O que esse X em cima das datas significa? O que será que significa? Será que tem compromisso? Será que foram dias que já passaram? Se foram dias que já passaram, que dia é hoje? Olha só, que dia da semana é hoje? Pense nisso, que isso vai te ajudar a descobrir o início do nosso conto. Então, olha só, temos o X, o que isso pode dizer, né? A gente já sabe, não posso falar para vocês a palavra, porque senão eu acabo dando resposta, tá? Mas nós temos ali uma imagem que a gente reconhece o que é essa imagem. Mas essas marcações ali no dia a dia são bem importantes para você já ir pensando, certo? Agora eu trouxe uma outra imagem para vocês. Pode ser que por conta da idade de vocês, vocês não conheçam o personagem que eu trouxe. Mas, né, aí em mundo de internet, nessas redes, a gente acaba buscando e fica muito mais fácil para a gente
buscar. Então, enquanto a gente vai conversando, se você não conhece esse personagem, pergunte para alguém aí próximo de você. Talvez a pessoa conheça. E esse personagem? Personagem famoso dos desenhos animados. Você sabe quem é esse personagem? Preste bem atenção nesse personagem, porque ele traz detalhes que são importantes para o nosso início de conto. Conheça esse personagem. Será que vai ter o nome desse personagem no conto? Já dou uma dica para vocês. Não tem o nome do personagem no conto, não. Não tem a profissão do personagem no conto também. Não é esse o nosso início de conto. Para facilitar, trouxe mais uma imagem para vocês. Olha lá. Conhece essa imagem? Sabe o que é isso? Já viu isso? Tem aí perto da sua casa algo assim? Não posso dizer, novamente digo para vocês, não vou dizer o nome, né, para não facilitar, para não entregar de bandeja para vocês a resposta. Mas você já viu isso? Sabe o que é? O que parece? Quem que faz isso? Quem que faz isso aí na natureza? Tem um animal que faz essa obra na natureza, porque a gente pode chamar de obra mesmo, né? Feito por algo tão pequeno. Tem essa obra aí feita na natureza. Então, peraí. Tem a primeira imagem. A segunda tinha aquele personagem. Foi pedido para olhar com bastante atenção a alguns detalhes. E agora esse? Professor, tô achando que eu já sei o que é. Será que você sabe mesmo? Por isso, eu trouxe outra imagem. Claro, olha lá. O que é essa imagem? Como você considera essa imagem? Você sabe o que é isso? Já pensou a respeito? Tem isso aí na sua casa? Né? Usa-se isso? As pessoas mais antigas usavam bastante esse tipo de coisa. Era muito mais comum nós encontrarmos esse artefato lá nas casas de pessoas mais antigas. Mas ainda existe, mesmo nos dias de hoje, ainda existe. Você sabe o nome disso? Será que o nome disso tem alguma relação com a imagem anterior? Lembram da imagem anterior? Será que vai ter alguma relação? Vou deixar ainda mais fácil para vocês. Olha essa. Essa é fácil. Essa nós temos ali o quê? O que nós temos? Qual é a cor dessa imagem? Qual é a cor desse objeto? A cor desse objeto nos remete a qual palavra? Importante para nós pensarmos no início do nosso conto. A cor desta imagem vai nos levar a uma outra palavra. Olha só. Esse animal é fácil para vocês, né? Ó, a cor da imagem anterior. Pense na cor. Agora pense nessa imagem. Conseguiram fazer alguma relação? Então, qual é o nome desse animal que nós temos aí? E esse animal é um animal tranquilo ou ele é um animal que faz esse tipo de coisa? Olha a imagem. Nós temos ali o toureiro, e é claro que o animal, com todo o seu direito, está atrás do toureiro, mas o toureiro, antes de ser toureiro, ele é o quê? Certo? Ele é, antes de ser toureiro, essa pessoa, toureiro, ele é o quê? Né? Se você visse essa pessoa na rua, sem a roupa de toureiro, você não saberia que ele era toureiro. Então, ele significa que ele é o quê? E essa pessoa pode fazer o quê? O que é isso? Isso é aqui do Paraná. Tá? Não posso falar o nome, para não ajudar vocês demais, mas nós temos aqui, né, uma natureza aqui do Paraná, um dos pontos turísticos do Paraná. Será que você conhece esse ponto turístico do Paraná? E agora, será que você consegue unir tudo isso que nós conversamos? Todas essas imagens, será que você consegue fazer essa união e pensar em alguma coisa que pode iniciar o nosso texto? Professor, está muito difícil. Não estou conseguindo entender nada. Você colocou umas imagens aí. Estou achando que essas imagens não têm relação uma com a outra. Não, tem sim. Tem bastante relação uma com a outra.
Mas ainda, para facilitar para vocês, olha lá. Ainda mais, eu trouxe para vocês o nome do conto. Agora sim, é o nome do conto. O conto é Casa de Vó é sempre domingo. Professor, tá começando a ficar mais fácil. Já sei que vai falar de casa de vó. Casa de vó vai me remeter a algumas coisas e são essas coisas que eu quero saber de vocês. A partir do título Casa de Vó é sempre domingo, o que podemos esperar da história? Vou dar um tempinho para você pensar em todas as hipóteses, marcar aí no seu papel e eu já volto para a gente continuar. Então, pensaram nas possibilidades dessa história, né? Casa de vó é sempre domingo. Você concorda com essa ideia de casa de vó é sempre domingo? Você mora com a sua avó, você tem bastante contato com a sua avó. Eu, infelizmente, não tenho mais os meus avós e nem as minhas avós há muitos anos. Mas você tem esse contato com a avó? O que será que acontece, né? Nessa casa de vó, por que será que é sempre domingo? Então, o que você acha de entrarmos nessa casa de vó? E nós vamos fazer o quê? Relembrar lá no início, quando nós tínhamos aquelas imagens e eu havia dito para vocês para nós pensarmos em quê? Pensarmos no início do conto. Será que você foi uma das pessoas que conseguiu pensar nesse início do conto? Será que você precisou de ajuda? Se você não conseguiu relacionar nenhuma daquelas palavras, não se preocupe. Ou se você relacionou e ficou extremamente diferente do início do conto, também não se preocupe. Como eu gosto de dizer, sinal que você é uma pessoa extremamente criativa. Não precisa se preocupar com isso, certo? Vamos começar? Olha só. Amanhã é domingo. Pede cachimbo. O cachimbo é de barro. Dá no jarro. O jarro é fino, dá no sino. O sino é de ouro, dá no touro. O touro é valente, dá na gente. A gente é fraco, cai no buraco. E então, foram essas palavras, essa cantiga, é uma cantiga bem antiga, foram essas palavras que você pensou? Lembra, nós tínhamos na imagem, as imagens que foram apresentadas para vocês, nós tínhamos algumas coisas que já indicavam. Claro que algumas imagens estavam ali, né, para tentar dificultar um pouco. Tanto que nós tínhamos não somente o sábado e o domingo no início, nós tínhamos um calendário inteiro para você compreender que aquele X indicava que o sábado, nós estaríamos no sábado, e daí o próximo dia seria domingo. Ah, mas aquele personagem que o senhor trouxe lá, aquele personagem de desenho animado, né, confundiu a nossa cabeça, professor. Porque a gente sabe que se trata de um marinheiro que come espinafre. Ok, a gente sabe disso. Mas lembra que eu falei para vocês? Reparem em um detalhe. Qual é o detalhe daquele personagem? Aquele cachimbo, que na época, né, quando ele foi criado, a gente tem que pensar nisso, na época em que ele foi criado, podia sim aparecer isso nos desenhos animados, né? Não devia, mas aparecia, eles liberavam essas aparições. Então a gente tinha ali o cachimbo, trazendo ali o cachimbo e depois aquele jarro. Viram que era um jarro de cor prateada, já para dar essa ideia de fino, mas não fino no sentido de, né, de espessura. Fino no sentido de ser fino. Nossa, que coisa fina, certo? Depois o sino que era de ouro, esse ficou fácil. Acredito que o sino de ouro você conseguiu.
Mas acredito que se você não ouviu essa cantiga, se você ainda não ouviu essa cantiga, depois pergunte para alguém mais velho, né? Alguém mais velho que você, aí na faixa, acredito que na faixa a partir dos 20 anos, a pessoa já vai conhecer essa pequena cantiga. Algumas conhecem de uma forma, outros conhecem de outra forma essa cantiga, mas a ideia da cantiga é sempre a mesma. Podem perguntar que possivelmente essa pessoa vai conhecer. Bacana, né? Então, falado a cantiga, agora sim a gente vai para a história. Começamos o conto com a cantiga e agora a narrativa. Olha lá. É gostoso brincar de repetir essa cantoria toda. Cantoria que não acaba mais, que a gente vai inventando, aumentando, esticando. Quem me ensinou foi meu avô, que aprendeu quando era pequeno com o avô dele, que aprendeu com o bisavô, com o trisavô, com o tataravô. Olha só, nosso narrador já dizendo que essa cantiga é bem antiga. Uma cantiga bem antiga. E ele já diz, né? Esse nosso narrador já diz, a gente vai inventando, aumentando, esticando. Então, por isso, sim, você pode encontrar diversas versões dessa mesma cantiga, ok? Continuando. Avô que não acaba mais, que vai lembrando, brincando, ensinando. Às vezes, o sofá vira avião, foguete, disco voador. E lá vou eu, navegando por céus e mares, planetas e galáxias. Vou e volto tão depressa que ninguém adivinha aonde é que eu fui. Também gosto de viajar nos livros, junto com meu avô, e ele vai me mostrando outros lugares do mundo, onde vivem cangurus, elefantes, tigres e leões. Estão lembrados que lá no início da nossa aula, o que nós fizemos? Nós conversamos a respeito de outras maneiras de nós vivermos outros personagens. E esse nosso narrador já trouxe outras maneiras, que é o quê? Pela forma de brincar. Que um sofá pode virar o quê? Pode virar um avião, um foguete. Então, ele está trazendo para nós tantas outras maneiras de nós viajarmos. E se a gente vai falar de viagem, é claro que não poderia faltar o quê? Não poderia faltar a literatura. E esse nosso personagem, sim, ele gosta de viajar onde? Nos livros. Por quê? Porque os livros podem mostrar muitas coisas. Olha só o que ele continua dizendo para nós. Lugares bem diferentes do jardim zoológico, sem fossos grandes, onde eles vivem soltos. Lugares em que é proibido caçar, onde os bichos podem se criar em liberdade. De vez em quando, a gente cisma de ir ao circo. Cara pintada, chapéu engraçado, paletó bem grande. Pronto, sou o palhaço. Dou cambalhota, viro mágico, domador, equilibrista, dono do circo. Aí lembro logo de cobrar a entrada. Também, se não cobrar, não tem graça. Se a fome aperta, lá vem a avó com as suas comidinhas. Adoro quando minha avó faz meu prato. Ela inventa caretas engraçadas, com um olho de azeitona, boca de tomate, cabelo de feijão. Com biscoito, ela arruma bonecos, bichos, trenzinhos, tanta coisa que dá até pena de comer. Se a fome não é muita, é claro. Meu avô é craque em pipoca. Tem até panela pipoqueira, dessas com manivela e tudo. Para fazer pipoca, preciso tocar a manivela, então subo num banquinho. Meu avô fica do lado do fogão, espiando. Ótimo. Temos então nossa primeira parte desse conto. Casa de vó é sempre domingo. E perceberam como ele vai dizendo como as coisas acontecem nessa casa da avó? Realmente parece uma casa de vó super divertida. Mas nós vamos imaginar a seguinte coisa. É possível visualizar nosso personagem? Como você o imagina? A gente já sabe um pouquinho ali do nosso personagem, né? Que está narrando a história. Como que você imagina esse personagem? Um tempinho para você pensar e eu já volto.
Então, conseguiu visualizar esse nosso personagem? Lembra que um dia eu falei para vocês a seguinte coisa? É bacana, quando a gente está fazendo a leitura, a gente tentar entrar o máximo na leitura e visualizar ali o personagem. Esse, né, até agora, a gente não tem grandes indicativos do personagem, mas eu consigo sim descobrir alguma coisa desse personagem. Eu já sei, por exemplo, pela nossa leitura, eu já sei que se trata de uma criança, e é uma criança pequena, né? Por quê? Porque ele ainda fica ali admirado com as comidas que a avó faz, fazendo ali alguns bonecos, alguns desenhos. Então, a gente já tem uma ideia de que se trata de uma criança um pouco mais pequena. Então, a gente pode não ter ali as descrições físicas. Lembram? O conto, ele não vai trazer grandes descrições dos personagens, tá? Porque se trata de um conto, ele vai ser mais rápido. Então a gente tem que imaginar muito. É uma das grandes características do conto, usar a nossa imaginação. Então até agora a gente sabe ali que a criança gosta bastante da casa da avó e da casa do vô. Mas afinal, né? Por que é sempre domingo? Vamos continuar para a gente descobrir essa história. Olha lá. De repente, vem aquele cheirinho gostoso e começa um barulho de pipoca pipocando, que nem tiroteio em filme de bang bang. Se a gente abre a panela antes da hora, pula pipoca para todo lado. E a gente vai atrás para não perder nenhuma. Na hora de dormir, gosto de ir para a cama da avó. É um lugar quentinho e macio, parece o colo dela. Escolho uma pilha de livros bem grande. Minha avó é contadeira de histórias de boca, que ela vai inventando na hora. Agora eu vou, de novo, fazer uma paradinha para a gente conversar um pouco a respeito dessa última parte que eu li para vocês. Olha só. Minha avó é contadeira de histórias. Histórias do quê? Histórias de boca, que ela vai inventando na hora. Olha que bacana. Por quê? Porque o conto, esse conto escrito que a gente conhece hoje, tá? Ele vem de onde? Ele vem daquelas histórias orais. Lembram disso? O conto, ele começou com pessoas contando mesmo oralmente as histórias, depois eles passaram a ser escritas. E essa avó, ela é contadeira de histórias de boca. Então ela faz ali na oralidade, ela vai inventando as histórias de boca ou, né, se remetendo lá a histórias antigas e reproduzindo aquelas histórias que já conhece. Então essa nossa avó pode sim ser uma escritora de conto. Bacana a gente perceber isso, né? Trazer aquele conhecimento que a gente tem lá de fora, que a gente já conversou sobre e agora para a gente conseguir colocar aqui na história. Mas vamos continuar. Quando ela começa falando baixinho, era uma vez, desfilam pelo quarto reizinhos mandões, heróis e princesas, fadas e bruxas, anões e gigantes. Meus olhos vão fechando devagarinho. Os livros ficam pela metade, mas as histórias continuam nos meus sonhos. E agora a gente vai refletir um pouquinho. Nós vamos pensar a respeito disso que nós lemos. Após uma leitura, você fica revivendo a história? Você cria novos enredos, ou seja, você cria novas histórias, vai continuar aquela história, você leu a história, mas você cria uma outra história em cima daquela. Para qual ou quais, tá, histórias você criou um novo final? Isso é interessante, porque às vezes a gente lê uma história e a gente pensa, mas o final poderia ser diferente. Para qual delas você criou um final? E se você não criou, para qual delas você gostaria de criar um novo final? Vou dar um tempo para você e eu já volto.
E então, pensaram nesse respeito? Você fica revivendo a história? Porque o nosso personagem, ele faz o quê? As histórias continuam no sonho dele, então é sinal que está revivendo a história. Mas se continuam, é porque não teve final, né? Ele está ali criando um final. Fico curioso para saber qual história você criaria um novo final, um final às vezes mais feliz, ou um final, por que não, mais triste. Fico curioso para saber de vocês como é essa criação de vocês dessas histórias. Mas vamos continuar. Bom mesmo foi no outro dia. Era uma quarta-feira, meio feriado. A casa da avó estava em reforma, a sala grande e vazia, o chão brilhante de verniz novo, os móveis da sala todos empilhados pelo resto da casa. Tinha até sofá no corredor. Se alguém chegasse, ia pensar: que confusão! Confusão nenhuma! Foi até muito divertido. Na hora do almoço, cadê mesa e cadeira? Vovô teve uma ideia. Olha só, vovô teve uma ideia. E no meio dessa confusão, vocês viram? Estava uma confusão lá, né? No meio dessa confusão, qual poderia ter sido a ideia do avô? O que será que o avô sugeriu? Será que você consegue pensar a esse respeito? Se você fosse esse avô, o que você ia dizer que poderia ser feito? Vou dar um tempo para você pensar e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí o que esse vovô, né, poderia ter sugerido para acontecer no meio daquela confusão toda? Se fosse você, o que você ia sugerir? O que você gostaria de ouvir como sugestão? Olha o que o nosso vovô da história diz. Vamos fazer piquenique na sala. Olha que divertido, fazer um piquenique na sala. E agora eu já pergunto novamente. Para você, o que é preciso para se fazer um piquenique dentro de casa? Pergunto para você isso. O que é preciso para você? O que é preciso para fazer um piquenique dentro de casa? Mais um tempinho para você e eu já volto. Então, já fez um piquenique dentro de casa? Se você fez um piquenique dentro de casa, você sabe o que é preciso para fazer um piquenique. Se você não fez um piquenique dentro de casa, o que será que precisaria ter para ter aquela cara de piquenique igual aquela que a gente vê nos filmes, que a gente assiste
Quando a gente assiste às séries, né, que às vezes aparecem uns piqueniques, será que você pensou nessas mesmas coisas que eles levam para fazer o piquenique? Não é bacana? Não é uma aventura bacana? Porque é uma aventura dentro de casa. Você está seguro com o que está acontecendo, né? Porque é um piquenique, você está seguro com isso porque você está dentro de casa. Bacana. Então, quando você puder, faça um piquenique sim dentro de casa. Peça autorização aí para você fazer esse piquenique dentro de casa. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir tanto quanto o nosso personagem. Vamos continuar. Toalha no chão, pratos e talheres em cima, a gente sentado em volta, feito chinês. Almoço com cara de piquenique fica muito mais gostoso. Dá até para ouvir canto de passarinho, barulho de riacho, passinho de formiga carregadeira. Novamente, chamo a atenção de vocês para a criatividade desse nosso personagem. Porque quando ele diz que dá até para ouvir, a gente sabe que não está acontecendo. Mas por conta ali do ambiente, daquele ambiente de piquenique, ele consegue perceber ali o som do riacho, o som dos passarinhos e até daqueles passinhos das formigas, porque formiga e piquenique tem tudo a ver. Então esse nosso personagem, ele é muito criativo, ele realmente viaja naquilo que ele está fazendo. Na sala vazia, jogamos bola, brincamos de pique, viramos cambalhota até cansar. No resto da casa, a brincadeira foi melhor ainda, com mesas, cadeiras, sofás, almofadas, tudo amontoado. Inventamos uma porção de esconderijos, cavernas escuras, com passagem secreta para minas de ouro e diamantes. Florestas misteriosas, cheias de perigo, com sinais de pista e mapas escondidos. Por ali passamos eu, Peter Pan, Ali Baba, heróis e piratas, mocinhos e bandidos, feras e monstros. É hora de ir embora. Que pena. Aninha, minha prima, tem uma ideia. E agora? Se você fosse a Aninha, qual ideia ou sugestão você daria? Vou dar um tempinho para você colocar as suas ideias no papel e é claro que eu volto para a gente continuar. Então, se você participasse dessa história, se você fosse um desses personagens dessa história, como a Aninha, né, a prima do nosso personagem ali que está narrando a história, que ideia você daria? Porque foi dito que eles precisam ir embora. Vamos ver o que a Aninha diz? Olha lá. Vó, não arruma mais a casa não. Deixa os nossos esconderijos assim mesmo. E a sala fica sendo a área de lazer. Puxa, este domingo foi mais legal, disse eu. O vô lembra logo. E agora? Será que você prestou bastante atenção na nossa história? O que o avô poderia ter lembrado? Vou dar um tempinho para você lembrar aquilo que a gente já leu, para você colocar a resposta aí no papel e eu já volto.
Então, será que você lembrou da nossa história? Será que você prestou bastante atenção na nossa história? Passou na nossa história um detalhe, certo? Um detalhe na nossa história lá no início, para aquilo que o avô poderia ter lembrado. Trouxe para vocês, olha lá. Era uma quarta-feira, meio feriado. Então não era domingo, era uma quarta-feira. Hoje não é domingo, Léo, é quarta-feira. Mas parece, diz Aninha. Aliás, casa de vó é sempre domingo. E assim termina o nosso conto dessa nossa escritora brasileira, Marina Martinez, que traz aí muita coisa para nossa mente, né? Algumas lembranças. Algumas pessoas vão ver essa história e ter lembranças aí dos avós. Outras pessoas vão perceber ali ao lado, né? Porque moram com os avós ou têm contato com esses avós. Então vai perceber que isso está muito perto. E para esse nosso personagem, o Léo, casa de vó, sim, é sempre domingo. Por quê? Porque é sempre divertido. E então, gostaram da história? Acharam divertido essa história do Léo? Eu confesso para vocês que eu gostei bastante, principalmente porque o Léo ele é muito criativo. Ele vai criando coisas, né? Conforme a história vai passando, ele vai se divertindo. Por quê? Porque ele imagina tudo, ele vai criando essas histórias para vocês perceberem como as histórias de leitura. Lembram que o Léo é uma das pessoas que gostam, né, de ouvir as histórias, como essas histórias nos possibilita criar outros ares, outros lugares, outros personagens, né, e viver esses personagens, que é o que o nosso Léo faz. Suas hipóteses foram confirmadas? Foi assim que você pensou nessa história sobre a casa de vó ser sempre domingo, né, de uma criança feliz, por exemplo? Mas se não se confirmou, digo novamente, não precisa se preocupar se não se confirmou. Sinal de que você criou uma outra história a partir de um único título. Isso é ser bem criativo. Para você, e agora para você, qual lugar é sempre domingo? O que faz um lugar ser sempre domingo? Para você, onde você acha que é sempre domingo? Para o Léo, o nosso personagem, é a casa da avó. Mas e para você? Será que é a casa da avó também? Será que é um outro lugar? E o que esse lugar precisa ter para ser sempre domingo? Como vocês sabem, eu sou curioso e fico querendo saber o que vocês respondem. Mas por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa história e, é claro, eu volto para a nossa próxima aula.